Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o nosso coração, através da sua palavra. Evangelho de João, capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as vestimentas e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhe digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a Jesus a quem ele se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e depois recebeu o pedaço de pão, e imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai?
Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, porque não posso segui-lo agora? Darei minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade, lhes digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Capítulo 13 de João começa descrevendo o nosso Senhor Jesus, o Senhor todo-poderoso, soberano, glorioso, fazendo algo que os discípulos não entenderam. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus, como mestre, como Senhor, Ele não tem dificuldade alguma de servir, Ele não tem dificuldade alguma de abençoar os seus discípulos de uma maneira humilde, de uma maneira que surpreende a maioria das pessoas. E isto nos leva a um tema muito importante que a Bíblia vai nos ensinar muito. Nós precisamos saber a nossa identidade. Por que as pessoas têm dificuldade de servir, de amar, de caminhar lado a lado? Porque no fundo nós temos crises de identidade e não sabemos muitas vezes quem somos. Temos medo da opinião das pessoas, temos medo do que as pessoas vão dizer, e por isso às vezes a gente vive crises terríveis dentro da gente, porque a nossa identidade não está bem definida, bem alicerçada, bem fundamentada. Sabe por que Jesus servia? Porque Ele sabia quem Ele era. Sabe por que Jesus não se preocupava com a opinião das pessoas? Porque Ele sabia quem Ele era. Sabe por que Jesus não se ofendia quando falavam dele? Porque Ele sabia quem Ele era. Amado, nós precisamos ter a nossa identidade bem definida. E o que define a nossa identidade não é o que a gente faz, não é o que a gente tem, não são os nossos dons e os nossos bens materiais. O que define quem eu sou é o meu relacionamento com Deus, é quem eu sou a sós com Ele. Se eu sei quem eu sou nele, quem eu sou por Ele, quem eu sou para Ele, nada vai me impedir de manifestar a vontade dEle, de servir, de abençoar, de ser quem Ele me chamou, me criou para ser. Deus te formou para ser alguém que nós precisamos, e você e eu precisamos descobrir. Ele não nos chamou para viver de acordo com as nossas vontades, nem de acordo com a opinião das pessoas, nem de acordo com os medos, com os traumas, com as lutas que passamos, com as tentações. Jesus nos chamou para refletir a sua própria glória. Jesus nos chamou para que a nossa identidade seja bem definida, e a identidade sua e minha é: nós somos filhos de Deus. Nós devemos viver como filhos de Deus, filhos do Deus vivo, filhos de Yahvé, irmãos de Jesus. Nós precisamos ter essa identidade forjada em nós, e isso precisa de uma renovação contínua, porque você pode ir num culto, num congresso, você pode ter algumas experiências com Deus, onde isso vem à tona, onde você começa a ter consciência disso, mas o caminhar diário precisa cultivar essa verdade, senão aquilo que você realmente compreendeu de Deus, de quem você é, sua identidade, pode se tornar apenas mero conhecimento intelectual, mas não muda, não transforma a sua vida diária. Identidade é quem eu sou, como eu me vejo diante de Deus, diante das pessoas. Jesus sabia quem Ele era. Evangelho de João, capítulo 13, nos mostra, primeiro, que quem sabe a sua identidade não tem dificuldade de servir. Jesus, versículo de número 2, se você estiver com sua Bíblia aberta, quiser acompanhar, diz que durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas que traísse Jesus. Sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, ele levantou-se. Jesus sabia quem ele era, de quem ele veio, ele sabia que o Pai o enviou. Então, mesmo diante dos discípulos, confusos, ainda não conhecendo muito bem o que Jesus estava fazendo,
mesmo diante de Judas, que estava ali, já com o coração cheio de traição, mesmo olhando para Pedro, sabendo que Pedro ia negá-lo, Jesus lava os pés de todos eles. Eu tenho certeza que eu e você não lavaríamos os pés de muitas pessoas hoje, principalmente se a gente soubesse que elas nos traíram, ou vão nos trair. Mas Jesus, Ele lava os pés, Ele serve, Ele abençoa. Por quê? Porque Ele sabia que Ele veio de Deus, quem Ele era e o plano de Deus para a vida dele. Quando eu sei a minha identidade, eu não vou ser, amado, guiado pelo que as pessoas fazem, eu vou ser guiado pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus. Jesus lava os pés dos seus discípulos, Ele serve. E é interessante que no versículo número 5 diz que Jesus colocou a água na bacia, começou a lavar, enxugar os pés. E Pedro tem uma crise terrível no versículo 6. Pedro diz: o Senhor vai lavar os meus pés? De maneira nenhuma. E Jesus fala algo que talvez seja uma palavra de Deus para você hoje. No versículo de número 8, Jesus fala: se eu não lavar, você não poderá ter parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus falou: quem já se banhou não precisa lavar-se mais nada, mas precisa apenas os pés, porque você já está limpo. Amado, eu aprendo aqui algo tremendo. Quando eu sei a minha verdadeira identidade, eu não tenho dificuldade de deixar Jesus lavar áreas do meu coração que precisam ser lavadas. Eu não tenho dificuldade de assumir que eu preciso ser purificado constantemente por Jesus. Pedro se sentiu um pouco ofendido. Talvez Pedro disse: quem sou eu? O Senhor vai lavar os meus pés? De maneira nenhuma. Jesus aqui estava falando do processo de santificação. Todos nós precisamos lavar os pés constantemente. Mas tem pessoas que escondem as suas sujeiras, as suas áreas que o pecado está afetando. Sabe por quê que a gente esconde? Porque a gente não sabe a nossa identidade. Quando a gente sabe a nossa identidade, quem nós somos em Deus, nós não vamos ter medo de abrir o coração e de falar: por favor, irmão, ora por mim, porque eu preciso que essa área da minha vida esteja sendo lavada, transformada, purificada, limpa pelo poder do Senhor, pela graça de Deus. Pedro não entendeu no momento, e Jesus fala para ele: o que eu faço você não entende agora. Versículo 7: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Há muitas coisas que Deus está fazendo agora que nós não estamos entendendo, mas Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está operando. Situações que a gente gostaria de evitar, e Deus está usando para purificar a gente, para limpar a gente, para tratar com o nosso coração, para quebrantar o nosso orgulho. Quem sabe a sua identidade em Deus não vai ter dificuldade de deixar Jesus lavá-lo. E é bonito quando Jesus fala para os discípulos: vocês já estão limpos. Amado, se você crê em Jesus, se você está debaixo do sangue de Jesus, a graça de Deus já está sobre a tua vida, te cobrindo. Nós não somos amados e aceitos por causa do nosso desempenho. Você tem sido purificado pela palavra, você tem sido purificado pela graça de Deus, mas isso não exclui que há áreas da nossa vida que Jesus precisa pegar e lavar de maneira específica. Não precisa esconder os seus pés quando eles se sujam. Você precisa colocar para Jesus lavar. Você precisa deixar irmãos, às vezes, serem usados pelo Senhor para ajudar a lavar os seus pés e enxugá-los, através da intercessão, através da confissão, através da humildade de deixar alguém tratar com áreas da nossa vida que se sujaram. É muito interessante que no começo do versículo 1, capítulo 13 de João, onde nós estamos, diz que Jesus estava para passar deste mundo para o Pai, e diz aí: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesmo os discípulos tão confusos, tão inconstantes, Jesus os amou até o fim. Jesus sabe que nós estamos no mundo sujeitos às contaminações. Os pés, eles simbolizam o nosso contato diário com o mundo. Por mais que eu e você sejamos pessoas de Deus, que queiram agradar a Deus, os nossos pés sempre estão sendo sujos por uma poeira espiritual que cai sobre nós. Por isso nós precisamos confessar, nós precisamos de intercessão, nós precisamos de comunhão, nós precisamos de alianças, nós precisamos deixar Jesus lavar os nossos pés. Isso só faz quem sabe a sua verdadeira identidade.
Em terceiro lugar, amado, eu quero falar que quem sabe a sua identidade em Deus, ele vai amar as pessoas como elas são, e não esperando que elas mudem. Jesus amou Judas até o fim. Jesus amou Pedro até o fim. Jesus amou os demais. Jesus ama você e a mim, independente do momento que nós estamos. É muito interessante quando a gente está vivendo um momento bom, em paz, a gente parece que sente o amor de Deus por nós. E às vezes quando nós erramos, tropeçamos, ou quando nós não estamos conseguindo manter uma vida constante de oração, de leitura bíblica, até de congregar, a gente parece que vai se sentindo meio que como se Deus estivesse indiferente, triste, longe, distante. Isso são sentimentos humanos, mas não são verdadeiros. O amor de Deus por você e por mim é até o fim. Todos os dias Ele nos ama, todos os dias Ele renova a sua misericórdia. Ele é misericordioso, mas nessa manhã Ele renovou a misericórdia sobre você e sobre mim, dizendo: eu estou disposto a te amar mais uma vez, a te levantar mais uma vez, a te colocar no meu propósito todos os dias. Sabe, só ama quem sabe quem Ele é. Por que nós não amamos? Porque nós temos medo. Nós temos medo de amar e ser rejeitados, temos medo de amar e ser traídos, temos medo de amar e ser feridos, temos medo de amar e ser decepcionados. Mas quando a gente sabe quem nós somos em Deus, nós vamos amar. Nós vamos amar não pelo que o outro é, nós vamos amar porque nós somos em Deus. Fica impossível não amar quando você ama Deus, quando você conhece a Deus e quando você sabe quem você é em Deus. Por isso o texto diz que Jesus os amou até o fim. Jesus amou Judas. É interessante que o texto fala que Judas, Satanás encheu o coração dele para trair Jesus. É importante lembrar que todo pecado é uma decisão humana, não é Satanás que peca através da gente. Mas o texto mostra que Satanás encheu o coração dele para um ato pecaminoso específico. Judas já vinha alimentando no seu coração a cobiça, querendo tirar vantagens da posição que ele tinha de seguidor de Jesus, e ele tinha autoridade na administração financeira. Não é interessante? Jesus sabia que ele ia roubar, Jesus sabia que ele ia trair, e Jesus continua amando e deixando ele administrando aquela área. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Judas não. Judas perdeu a sua identidade no meio do caminho. Perdeu a sua identidade porque começou a cobiçar coisas que Deus não havia dado a ele. Judas começou a perder a sua identidade, porque começou a amar mais o mundo do que amar mais a Jesus. Começou a seguir Jesus de maneira interesseira, e não pela paixão, pela glória, pela pessoa, pela natureza de Jesus. Amado, quando nós sabemos quem nós somos, nós vamos amar. Nós vamos amar com facilidade, porque o amor não vai ser um exercício apenas meu. O amor vai ser o fruto da minha intimidade com Deus, da minha consciência de quem eu sou em Deus. O amor vai ser o resultado da minha aliança com Deus. Ainda que o amor seja uma decisão, uma escolha, a gente sabe disso, a Bíblia nos ordena a amar, é um mandamento, mas o amor é fruto de quem está em Jesus. Olhe comigo, João capítulo 13, esse texto tão conhecido e glorioso, quando Jesus fala no versículo 34: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nós gostamos muito dos dons, gostamos muito do sobrenatural, mas você não vai ser conhecido como discípulo de Jesus quando você ora em outras línguas. Você não vai ser conhecido como discípulo de Jesus se você orar e milagres acontecerem. Você não vai ser conhecido como discípulo de Jesus se você tiver experiências espetaculares com Deus. O que vai nos tornar conhecidos como discípulos é o amor, é o caráter de Deus fluindo na nossa vida. Os falsos profetas fazem sinais, os falsos profetas imitam as coisas de Deus. Nós cremos nos sinais, cremos no sobrenatural, mas amado, não tem nada mais sobrenatural do que a gente amar as pessoas. Amar as pessoas difíceis, amar as pessoas que nos ferem, amar as pessoas que estão ao nosso lado, amar as pessoas capacitando-nos de superar os desencontros e os arranhões que a caminhada vai gerar. Por que Jesus ama? Porque Ele sabe quem Ele é. Por que nós amamos?
porque Ele nos amou primeiro. E o mandamento dele é: ame uns aos outros assim como eu vos amei a vós outros. O novo mandamento, o maior sinal de que você está vivendo avivamento, é um novo mandamento fluindo no teu coração. Você pode estar fazendo coisas espetaculares, lindas, sobrenaturais, boas obras, mas se o amor de Jesus não tiver fluído em nossa natureza, amado, ainda estamos limitados naquilo que Deus planejou para nós. Ele pode estar agindo, Ele realmente pode estar te usando, mas Ele não quer apenas nos usar, Ele quer nos encher do Espírito Santo. E o maior sinal do enchimento do Espírito Santo é um novo mandamento, é a capacidade de amar, e não amar aqueles que a gente ama naturalmente, mas amar aqueles que só o sobrenatural, o amor de Deus nos faz amar, nos faz perdoar, nos faz caminhar com eles lado a lado. A minha oração nessa manhã é que João capítulo 13 renove no nosso coração a consciência de quem nós somos, a nossa identidade. Por fim, eu quero falar em quarto lugar que quando nós sabemos a nossa verdadeira identidade, nós sabemos esperar, discernir o tempo de Deus. Você percebe no capítulo 13, que o texto fala logo no versículo 1, diz: Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que o momento da cruz estava chegando, ele sabia que era aquele momento que ele veio para se entregar por nós, ele discernia isso. Os discípulos não conseguiram entender o que Jesus estava fazendo, não conseguiram entender a cruz, mas Jesus conseguia discernir o tempo, porque Ele sabia quem Ele era e o propósito da sua vida. Amado, nós precisamos aprender a discernir os tempos de Deus na nossa vida, discernir os ciclos de Deus na nossa vida, senão nós vamos viver sempre frustrados, vivendo hoje querendo voltar ao passado, vivendo hoje esperando que aquilo que é do futuro chegue mais rápido. Isso é falta de identidade, porque quando eu sei quem eu sou e quem Deus é em mim, eu sei que eu estou vivendo o tempo de Deus para o propósito de Deus, e que nesse tempo Ele está trabalhando coisas na minha vida que eu preciso ser trabalhado. Eu sei que há coisas que Deus só quer me dar daqui a algum tempo, porque hoje eu não estou preparado. Eu sei que há coisas do passado que não vão voltar, porque foram trabalhadas por Deus naquele tempo. Amado, nós precisamos discernir o tempo e o propósito de Deus na nossa vida, senão nós vamos viver frustrados, vamos adoecer, vamos endurecer o coração, e vamos inclusive fazer como Pedro fez. Pedro aqui disse no versículo 37, Senhor, eu não posso segui-lo agora, eu darei minha vida pelo Senhor. E Jesus disse, você dará sua vida? Em verdade eu te digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Nós podemos negar a Jesus, e muitas vezes o fazemos, porque nós não estamos entendendo quem somos, quem Ele é, o tempo de Deus, o propósito de Deus, através das circunstâncias adversas. Isso vai nos frustrando, nos endurecendo, e nós vamos negando a obra de Deus, o processo de Deus na nossa vida, porque a gente acha que a gente sabe como as coisas devem ser. Pedro tinha convicção que ele não negaria Jesus, irmãos, eu não tenho dúvida quanto a isso. Ele falou movido por um impulso, mas sem a consciência do propósito maior de Deus, através do que Jesus estava por fazer. Nossa maior dificuldade é que a gente olha um problema, a gente olha a cruz, a gente olha uma luta, mas não enxerga o propósito maior, o cenário maior que Deus quer trabalhar na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe com graça e misericórdia, para que nessa manhã, para essa palavra, nós possamos ser fortalecidos na nossa identidade. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem se revelado a nós dia após dia. Nós temos te conhecido através de Jesus, da palavra, do Espírito Santo que habita em nós, da comunhão dos santos, da igreja que manifesta a multiforme graça do Senhor. Temos te conhecido, temos a cada dia conhecido quem nós somos. Através de ti nós conhecemos a verdade de quem nós somos, e nós oramos nessa manhã que essa palavra nos ajude a ter uma identidade mais curada, bem resolvida, definida, de forma que não venhamos a nos preocupar com a opinião de outros, não venhamos a endurecer o coração para o trabalhar do Senhor, mas forja em nós, Jesus, a tua identidade, o teu caráter, a tua natureza, flua através de nós. Nos ajude a amar, a servir com todo o coração,
Nos ajude a saber discernir o tempo do Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai. Espírito Santo, nos ajude a viver como filhos de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.